Olá, estamos de volta com mais uma edição do nosso podcast Sem Papas na Língua. Agradeço muito a você, a toda a nossa audiência, pela atenção que vocês têm nos dado nos podcasts, nas edições passadas. Eu agradeço porque eu vivo de fazer isso e faço para você. Há mais de 60 anos, eu sou jornalista trabalhando para você. E você é a razão do meu trabalho. Hoje eu estou trazendo para você uma personalidade diferente de todas que eu já te apresentei. Este vem do mundo empresarial. É um cidadão que ele em si é a prova do quanto Rondônia é a terra das oportunidades. O quanto Rondônia transforma sonhos em realidade. Este cidadão trabalha numa área de alta concorrência, competição vigorosa. Quem não é bom, lá não fica. Mas ele está entre os bons. Eu quero lhes apresentar Divalci Rabelo. Ele é o proprietário e é o principal gestor do supermercado Rabelo, que nas palavras dele é o barateiro da Zona Leste de Porto Velho. Olá, Osmar. Olá, ouvinte do Tudo Aqui, do Sem Papa na Língua. Eu estou aqui com muita satisfação de ser convidado pelo senhor, que até o senhor é meu vizinho, né? Já me conhece. Eu não esperava isso, mas estou muito feliz do senhor me considerar um empresário. Mas obrigado pela oportunidade. Vamos conversar um pouco aqui, né? Vamos. Não sou eu que lhe considero empresário, você é pela definição do seu próprio negócio, né? O Divalci, para quem passa na zona leste da cidade, pela Avenida Mamoré, encontra lá um supermercado todo vermelho, a fachada toda vermelha, grande, um estacionamento enorme, e você entra na loja e se surpreende com o tamanho da loja, a comodidade que ela oferece, e ele cresceu entre gigantes, enfrentando todo tipo de concorrência. Aproveito para lhe perguntar, você já estava estabelecido ali muito antes de Açaí, muito antes de Atacadão, eu acho que até antes da Nova Era. Ou você começou junto com a Nova Era? Osmar, eu comecei em 21 de maio de 2003. Só voltando um pouquinho, eu vou falar para o senhor e para os ouvintes sobre a história eu chegando aqui em Rondônia. Eu cheguei aqui com a redinha nas costas em 1993, dia 23 de dezembro, às 8 horas e 20 minutos. Com a rede nas costas? Com a redinha nas costas. Então, você está me falando agora da Terra das Oportunidades. Isso. Eu trabalhei em duas redes grandes, uma ainda existe, outra não existe. Então, quando esse mercado, que se chamava Rocha Costa, fechou, eu fui vender din-din na rua. Então, eu ganhava até bem, porque eu vi uma oportunidade de crescer dentro do mercado e fui vender din-din na rua. A minha rescisão saiu com 2 anos depois, que foi para a justiça. Com essa rescisão, eu consegui comprar aquele pontinho na época por R$9.000. Que ano foi? Em 2002, mas eu inaugurei só em 21 de maio de 2003. A Nova Era já existia? Aqui não, era Centro-Norte. Existia Nova Era, mas era atacado. Atacado, então, a Nova Era atacado já existia. Vou voltar um pouquinho antes do Rocha Costa. Você parece que teve uma experiência num outro supermercado, numa rede, antes do Rocha Costa, não teve? Isso, eu trabalhei no IG, só existia uma na época, você vê como... Irmãos Gonçalves. Isso, Irmão Gonçalves, lá na Jorge Teixeira, eu varria aquele estacionamento lá. Você cuidava do estacionamento? Eu chegava a varrer aquele estacionamento. Em que ano foi isso? Foi em 94. Em 94? 1994. Olha só,
Olha o que Rondônia faz com quem tem vontade e determinação. De varredor do estacionamento dos irmãos Gonçalves, na Jorge Teixeira, para hoje um companheiro empresário dos Gonçalves. Vamos lá, conte mais. Aí eu levei as contas por espontânea vontade para empreender com meu primo, montar um lanche. E eu dormia dentro de um lanche, passei 2 anos ainda tentando, sozinho. Isso depois do Rocha Costa? Não, depois do IG. Depois do irmão Gonçalves. Isso. Aí foi que eu comecei a dormir dentro daquele lanche, trabalhava de dia e de noite, e ainda dormia dentro de um lanche. Era ali na Bunan com o Uruguai. Então aconteceu isso, e eu cheguei a criar uma depressão tão grande naquela época que eu adoeci, que eu tive que vender o lanche porque eu não aguentava mais de tanto comer sanduíche, sopa, eu só vivia daquilo lá. Mas aí comecei em 97 lá no Rocha Costa, em 1997. Mas no Rocha Costa você já não foi mais tomar conta de estacionamento? Mas comecei como empacotador e saí como subgerente na época, que não tinha mais, o gerente já tinha vazado porque a situação estava difícil. E você ascendeu ao cargo de subgerente? Isso, eu ganhava uns 4 salários mínimos, mas não recebia todos os meses, porque no final estava muito difícil as coisas. Mas quando quebrou, eu tive que vender tudo e vender dinheiro na rua para o meu filho, que hoje tem 24 anos, tinha 2 anos, para não passar fome. Olha só. Mas você acabou de dizer que foi com a rescisão, né? Isso, com 2 anos depois eu comprei aquele pontinho lá e não deu para pagar, mas eu parcelei o resto, que eu comprei do finado meu sogro, né, na época. Aí eu fiquei pagando para ele parcelado. Na Mamoré, onde você está até hoje? A gente já comprou mais uns 6 a 7 terrenos lá. Que na época não tinha asfalto, nada por ali. Não, asfalto tinha, mas era só mato de um lado e do outro. O primeiro dia vendeu R$58 no dia 21 de maio de 2003. Já fez 20 anos esses dias agora. Tinha pouca gente naquele tempo morando por ali? Tinha pouca gente, mas a gente conseguia vender um pouquinho. O JK já estava implantado? Os bairros JK, ali pelo Guedes? Já. Já estava implantado, né? Já. Aquelas ruas eram um lameiro danado, inclusive. Isso. Era muito difícil por ali, quando chovia. A sua área, o seu terreno também não era meio encharcado, não? Não, chegou a alagar umas 2 vezes, de entrar água dentro do mercado, na época. Aí você começou com uma porta? Foi, 2 portinhas pequenas, era 6x4. Como é que se chamava? É supermercado Rabelo, começou como Rabelo. Já começou com o nome de supermercado? É Comercial Rabelo, porque era bem pequenininho. Foi eu e meu pai que fizemos as pastilhas. Rabelo ou Oliveira? Era Rabelo. Rabelo. Isso. Aí depois, a gente colocou como Oliveira quando abriu a firma em 2004. Só que nessa historinha aqui eu quebrei 3 vezes, só nesse lugar. Mas quebrei, mas depois negociei a dívida e paguei. E continuou? Continuou. Agora voltou pro Rabelo, agora tá com 2 anos, vai fazer. Esse ano agora, no final do ano, vai fazer 2 anos. Como Rabelo de novo. Que saiu dos Oliveira e entrou no Rabelo. Mas quebramos 3 vezes nesse período. Então, considerando o lanche, é 4 vezes já que eu quebrei. E quebrava por quê essas 3 vezes? Qual era o fator que levava... mas você nunca chegou a fechar a porta? Não, a primeira vez, Osmar, foi... Chegou a fechar a porta alguma vez? Não, foi por causa que eu investi nos apartamentos que vinha as usinas. Aí eu investi o dinheiro tudo lá, como não tinha administração, não tinha nada, gastou o dinheiro e depois faltou o dinheiro. Aí depois eu fui querer negociar no banco e eles não aceitavam negociar. Aí eu tive que tirar do nome da minha mulher e a minha irmã me arrumou o nome, né? Porque na época eu ainda estava numa situação muito difícil, devendo, eu não poderia abrir no meu nome. Então eu não tenho vergonha de falar isso, estou falando a verdade. Sim. Então, nessa época, eu usei o nome da minha irmã, porque da minha mulher eles não queriam pagar, mas eu já paguei também. Isso aconteceu em 2009, aí quando foi em 2014, aí já usei o nome da minha mulher de novo, a minha irmã precisou da firma dela,
e começou a botar os oliveiros de novo. Quer dizer, você foi aprendendo a gerir, né? A ser gestor do seu negócio com os seus próprios erros, né? Você não teve uma escola, né? Isso. Não teve um espelho, não teve uma orientação, uma assessoria, porque era muito pequeno, né? Na verdade, o meu sonho era vender uns 6 mil reais por mês. Então, era uma coisa que eu só estava desgostoso porque eu não queria mais trabalhar de empregado. Era só coisas mesmo de ser humano, é emocional. Mas todas as dificuldades me levou para frente. Então, tudo isso que eu passei sempre eu acho que é para mim ser uma pessoa melhor. Eu acredito nisso. Então aconteceu esse detalhe aí nesse ano aí que eu comecei a empreender. E você foi usando essas dificuldades como lição. Como lição. Só para continuar aquela história que quebrou a primeira vez, para tu ter uma ideia, sobre os apartamentos, depois eu paguei tudinho, né? Em 2009 eu botei de novo no nome da minha mulher, que a minha irmã precisou da firma. Então o que aconteceu? De 2009 até 2010, com as usinas, estava bom. Só que em 2011, seu Osmar, aconteceu uma coisa terrível. Veio 4 assaltantes, o cara, sem esperar, 1h15 da tarde, me deu um tiro no fêmur. E assim, parecia que era um filme. E eu nem acreditava nisso quando da fé aconteceu um imprevisto. O cara saiu depois de atirar em mim, ele botou a arma na cabeça daquela minha irmã mais nova, não sei se você lembra dela, 7 anos. Aí o meu pai não aguentou ver aquilo, ele se levantou do chão e tomou a arma do cara, e o cara pegou primeiro e infelizmente atirou, deu 2 tiros no peito dele e matou ele naquele dia. Para mim ali foi o fim, mas graças a Deus eu fiquei pensando, poxa, eu tô doente, estava com a perna quebrada, meu pai morto, eu digo, não tem mais jeito, tem que parar. Então eu só pensava em parar. Mas Deus me deu força que eu não sei nem de onde que eu pude conseguir essa força se não fosse de Deus. Rapaz, você enfrentou uma situação muito difícil nesse tempo. Eu testemunhei isso. Seu pai era uma pessoa que eu conheci e tinha uma relação de amizade boa com ele. Mas é o tal da história, né? Toda tragédia deixa uma lição. Toda dificuldade te deixa uma lição. E o importante é que você superou e você tirou o proveito dessas... tirou boas lições, digamos assim, dessas dificuldades. E buscou força e está aí. Eu vou ser sincero para o senhor, eu só imaginava em pagar as contas e parar, porque eu não sentia mais felicidade de trabalhar naquele lugar. Eu só queria honrar o que o meu pai sempre ensinou: meu filho, seja honesto. Então eu só queria pagar as contas naquela época, em 2011. Só queria terminar de pagar as contas, encerrar e parar. Mas parece que você vai ganhando força, vai ganhando alicerce. Então, a segunda vez que eu quebrei foi praticamente nesse tempo. As prateleiras ficaram vazias, não tinha mais nada. Que você perdeu a motivação, né? E além de não ter nada, perdeu o pai. Aí com 6 meses depois eu quebrei a perna de novo. Eu não vou mentir aqui para ninguém, porque eu estava com o emocional muito abalado nessa época. Eu tinha ainda sede de vingança. Infelizmente, na época... Aí quando eu estava fazendo academia, caminhando para poder melhorar da perna, minha perna quebrou de novo. Aí Deus tocou no meu coração: meu filho, você não pode ser bandido igual esses caras. Então Deus tocou na minha mente, então tocou no meu coração: não, isso é porque tu está querendo vingança. Então eu aprendi a ser mais humilde com isso quando eu quebrou a minha perna a segunda vez, porque eu estava querendo se igualar a eles. E Deus me provou que esses caras depois morreram em Campo Novo num tiroteio, não sei se você soube, num banco que não teve nada com a gente. Então foi um negócio que me abalou muito e me fez refletir, porque Deus é o dono da justiça. Então não adianta ninguém querer vingança, porque quem faz o mal mesmo vai se pagar a pessoa mesmo. Não precisa da gente que é do lado do bem querer pagar com o mal.
O Senhor está escrito lá no seu livro, né, na Bíblia, né, que quem vive da espada, pela espada morrerá, né? Então, quem sabe você não tem assim um sentimento de que, ao dar continuidade ao projeto empresarial do mercado, superando tudo isso depois desse toque que você sentiu no seu coração, você está honrando a memória do seu pai melhor agora, fazendo o empreendimento crescer? Hoje eu me sinto mais feliz, hoje eu sinto outra pessoa. Mas eu confesso que até 2021, quando eu quebrei a terceira vez, eu ainda me senti assim muito abalado psicologicamente. Hoje eu sou uma pessoa renovada. Então, para nós voltar ali naquele assunto lá, para nós continuar nosso bate-papo aqui, é nessa época que eu ia mesmo baixar as portas. Quando foi em 2016, aí eu fui uma consultoria da Rede Smart, lá em Ji-Paraná. Em 2016 já vendia 200 e poucos mil. E eu achava que meu sonho era vender 500 mil naquela época, que eu vendia muito pouco, mas era um pouco que era saudável. Em 2016 eu já tinha pago tudo, eu só queria ver se eu parava, eu já estava determinado a parar. Com essa reunião lá que teve lá, que era para colocar na Rede Smart, eu voltei envenenado, voltei animado. Então comecei a agir, fui a primeira pessoa a criar o Facebook em Porto Velho. Então ninguém entendia muito de rede social e eu fui buscar conhecimento nessa área de rede social. Você acredita que em junho de 2016 a gente vendia 200 e poucos mil? Quando foi em dezembro de 2016, eu sonhava em vender 500, eu bati 1 milhão de venda numa lojinha pequena em 2016. Olha que bendita viagem você fez a Ji-Paraná, né? Voltou de lá renovado, animado. Isso. Só que... E entusiasmado, tocou pau para frente, né? Só que errei de novo. Dessa vez errou no quê? Eu vendia muito. Aí você sabe que o ser humano ele vai muito pelo momento, pela emoção. Nós estamos falando da terceira fase ruim, de quebra. Né? Veio um momento bom, mas isso depois, sem gestão, muito complicado. Muito mesmo. Eu vou explicar aqui rapidão, porque esse assunto aqui não é nem muito animador para mim, mas eu tenho que falar a verdade. Sim, faz parte da história. Isso. Você vai falar da rede de supermercado Oliveira. Primeira coisa que nós criou, como a Rede Smart não aceitou nós, porque os nossos concorrentes, os nossos amigos, alguns não queriam, porque eles falavam que estava em outro patamar, e realmente estava, mas eu não entendia isso. Aí eu resolvi criar uma rede super forte, grupo super forte, que não era minha, era de outras pessoas, e outras pessoas que hoje são meus amigos, uns quebrou, outros não, mas essa rede super forte, ela foi bem até um determinado tempo. A rede super forte, ela nasceu com, como é que é o nome do dono do supermercado ali, da Vaz e Silva? Twitch. Esse fechou também, mas foi eu e ele que criou essa rede. Vocês dois se juntaram e criaram a rede? Criamos uma rede. Aí criamos essa rede super forte, grupo super forte. Que foi agregando outros mercados. Isso. Aí nós pegamos outros mercados e começamos a usar mais no marketing. Nós não usávamos muito para comprar, mas quando uma pessoa tinha um produto barato, por exemplo, uma pessoa tinha 1000 algas dessa, a gente poderia comprar, mas cada qual comprava com o seu CNPJ, nós só usávamos o marketing super forte na época. Dividia, né? Um sozinho não podia comprar as 1000, mas juntando 3, cada um comprava 330 e fechava as 1000. Isso. É isso, né? Tinha essa vantagem. E cada um respondia com o seu CNPJ por essas 330. No grupo super forte, todo mundo tinha crédito nas empresas, então não precisava nem fazer de associação, porque a gente não precisava, porque todo mundo tinha crédito nessa época.
Acho que durou, não sei se um ano, eu não lembro, não me recordo direito. Um ano alguém se desanimou, achava que não estava bom. Então resolvemos cada qual seguir o teu caminho. Foi onde surgiu os Oliveira. Porque é aí que a venda aumentou mesmo, porque nem todos sabiam mexer no Facebook. Por mais que eles usavam, mas eles não sabiam a maneira certa ainda na época. Nós estamos falando de um período antes de pandemia, não é? Bem antes. Um momento que o Brasil estava tendo um crescimento econômico bom, a economia estava evoluindo bem, então tinha mercado de consumo, o povo estava com dinheiro no bolso para comprar, não é isso? Isso. Um dos erros maiores que eu cometi foi colocar muita gente no grupo sem conhecer, sem entender e sem eu ter gestão para explicar. Então eu cedi o nome, eu comecei a cedir o nome Oliveira primeiro para minha família, depois fui implantando funcionário, ex-funcionário, que eu sempre tenho um coração bom, eu gosto de ajudar as pessoas, mas realmente eu acho que eu prejudiquei mais eles do que ajudei, porque eles não estavam preparados e também eles erraram também na teimosia. Uns tinham uma loja e inventaram de colocar duas. Eu falava, não coloca, mas eles colocavam e foi os primeiros a quebrar, mas eu também quebrei a terceira vez também, porque eu também não estava tendo uma visão muito boa. Você tem uma exata noção do impacto que você causou no mercado na época, quando começou a aparecer supermercado Oliveira em todo canto da cidade? Bem, o pessoal achava que era tudo meu. Eles achavam que eu estava usando dinheiro em lista, ou de algum político, ou envolvimento em coisas estranhas, que tipo droga. Até eu tinha muito comentário a respeito disso. E até agradeço a tua oportunidade de hoje ter que esclarecer isso, que foi tão provado que não tinha nada errado, que senão tinha quebrado, ou então alguém tinha descoberto. Então a gente hoje sente orgulho, mesmo tendo quebrado, isso serviu de lição para ninguém. E hoje a minha vida é um jogo aberto. Então até hoje eu não pactuo com coisas erradas. Então você cedia a marca Oliveira? Eu cedia porque nós dividíamos a propaganda. Por exemplo, se você ia jogar R$100 no Face para impulsionar, nós impulsionava 1.000. Chegou a ter, parece que é 16 ou 17 Oliveira. Por mês nós impulsionava aí mais de R$17 mil só pagando por Facebook. Que era 1.000 mais ou menos de cada, que cada pessoa dava R$1.000 para ajudar o Facebook. Era isso. Pode perguntar. E também no sistema de compra, né? Que você utilizava a mesma metodologia do grupo anterior. Usava quando tinha produto que tinha muito, aí eles ofereciam para a rede. Aí tinha uma reuniãozinha. Uma quantidade lá de leite. O cara tem lá, sei lá, 10.000 caixas de leite. Não chegava isso tudo não, mas se tivesse 2.000, cada qual pegava 100 caixas, outros pegavam 200, outros 300. E fechava aquele pacote ali. Da mesma forma que no grupo anterior, cada um respondendo com seu CNPJ. Isso. Era isso. Só que Mas todo mundo que não sabia desse funcionamento interno achava que tudo era seu. Isso, mas eu cheguei a ter uma loja ali que até eu vendi pro seu Mário, que só vendi mesmo a franquia, que só tinha mesmo os material, que eu tirei a mercadoria tudo, então só vendia a franquia porque o ponto também era alugado. Eu errei muito também reformando prédio. Eu tinha outra loja também que eu vendi. Então cometi Você chegou a ter 3 lojas suas? 2 minhas, terceira com uma com meu filho, né? E eu tinha mais 2 com meu irmão, mas depois ele me tirou da sociedade porque eu queria vender e ele não tinha esse pensamento. Ele ainda era mais novo que eu, 10 anos, ele tinha uma interpretação que ele conseguia sair da situação, mas nem eu não estava muito ciente que eu ia conseguir sair, mas eu achava que se eu vendesse eu saía. E ele achava que saía com as 3 lojas e foi que ele me tirou. Com 2 anos ele quebrou. Nossa, a visão errada, né?
Mas ele vai dar a volta por cima, um dia ele paga tudo e ele é batalhador, é novo. Vai tocar. Vai fazer como você fez, vai superar, dar a volta por cima. Isso, Osmar, eu vi uma situação bem difícil, porque eu via muitas pessoas dizer, o meu mercado estava seco, estava acabado, mesmo eu tentando negociar dívida, não tinha acordo. De tudo que eu pelejava, ia nos bancos, ia negociar, não tinha perspectiva. Senhor Divalci, mas voltando um pouquinho, você chegou a ter cerca de 17 lojas com esse sistema de parceria, que utilizava essa parceria para impulsionar através de redes sociais e também para comprar quando tinha oportunidade. Dividia, né, cada um ficava com uma parte daquele lote de mercadoria, era uma vantagem que você também comprava essa mercadoria mais barata, comprando naquela quantidade, não é isso? Onde foi que houve o erro que desmontou? Qual foi o passo errado que desmontou a rede? Eu considero que foi a falta de caixa. Todas as empresas trabalhavam só com o dinheiro do fornecedor. E quando chegou a concorrência... Ninguém tinha recurso próprio para... Não. Quando chegou a concorrência, aí aquela venda que o produto se pagava, começou a não se pagar. Aí eu vou te citar aqui nomes, porque a gente aqui está falando... Hoje, Osmar, eu considero que a gente não tem concorrente. O nosso maior concorrente é nós mesmos. Nós é que se limita, nós é que fica preocupado com o concorrente e nós não se reinventa. A concorrência sempre é bom para a gente se reinventar. Então eu vou falar aqui, chegou Açaí, Atacadão, chegou Irmão Gonçalves na Zona Leste, chegou Timax, chegou Nova Era, chegou mais quem? Meta 21. Então foi uma remessa tão grande de mercado, fora outras pessoas que via os Oliveira crescendo e cada qual colocava no mercado. Aí quando dividiu essa fatia, como a gente nem tinha gestão, nem tinha caixa, trabalhava só com o dinheiro do fornecedor, foi onde começou a quebrar. Então foi um erro, um erro de estratégia. Um erro de empreendedor. De gestão. Isso, porque o empreendedor, quando ele vai montar um negócio, ele tem que olhar se tem caixa. Claro. Você tem que saber onde é que pisa. E como é que eu tinha uma loja, lugar de estruturar comecei a fazer um monte de coisa. Mas hoje eu não me arrependo do que eu fiz, porque não tem jeito mais de voltar atrás. Hoje eu falo para qualquer um que está aí nos ouvindo. Você vai montar um negócio, planeja primeiro, analisa, estrutura primeiro, forme pessoas para ir para o próximo. E faça uma reserva de capital de giro. Isso, sem caixa você é um nada. Porque se você for tomar esse giro também no banco, você quebra. Com certeza. Ou não. Quebra. Porque se você não tiver uma estratégia, você quebra. Primeiro, ou você tem conhecimento do que você está fazendo para trabalhar sem caixa, ou você é muito bom, ou você vai errar. O senhor sabe disso, né? Porque o senhor tem bastante experiência. Como é que o cara vai sair de uma situação sem conhecimento e comprando as coisas fiado? Aí tem dois erros. Quando você tem muito dinheiro, dá direito de você errar várias vezes. Agora, quando você não tem dinheiro, o que acontece? Você não pode errar. Você trabalha com dinheiro do banco. Se você errar, vai dar prejuízo ao banco. Aliás, o banco nunca tem prejuízo. Você que vai ficar no prejuízo. Vai ficar com o nome sujo até pagar. Vai ficar com o nome sujo até pagar. O banco vai tomar teu carro, vai atrás da tua casa, o banco vai dar o jeito dele. Então, e foi por conta disso, da falta de capital de giro, que a coisa começou então a desmontar. Foi porque eu não tinha mais mercadoria. O mercado estava seco. Não houve, por conta da chegada dessas grandes lojas, grandes redes,
a fatia, como você disse, a fatia da pizza, e encolheu, né? E isso afugenta o cliente da loja, não é? Porque ele vai atrás daquela que está oferecendo mais vantagem. Não tem a fidelização, ou tem? Hoje, no mercado de Porto Velho, está muito difícil. Ou você briga um pouquinho no preço, ou você está um pouco fora do mercado, principalmente no ramo de supermercado. Que todo mundo sabe hoje os preços das coisas, tem aplicativo, tem rede social. Então, hoje, não tem muito como fazer milagre, dizer assim, não, coloca 5 itens e resolve o problema, não resolve. Eu acredito que o maior defeito mesmo de nós ficar numa situação que parecia que ia fechar era porque não tinha mais mercadoria e o emocional também me abalava muito, entendeu? Então eu comecei a trabalhar 16, 17 horas por dia para poder pensar numa estratégia para poder sair daquela situação. Então me conta, qual foi o pulo do gato desta vez? Trabalhar muito. Então eu comecei a parar de reclamar, juntar com o meu time. Mas mudou também as estratégias de gestão, de Mudei. compra, de oferta? Eu comecei a olhar esses gestores de fora, esses caras que, empresário famoso, como é que sai de uma situação difícil. Então eu conheço um cara, um negão, o Geraldo Rufino. O negão ele chegou a ficar devendo 16 milhões de dólares. E ele disse que saiu de uma situação. Hoje parece que ele tem 64 anos. Hoje ele está bem. Eu digo, poxa, então eu sou novo. Eu não estou devendo nem $1 milhão. Estou chorando aqui. Então, se um negão desse, que é gente boa que só, ele disse que a alegria dele é o suficiente para ele começar de novo. Então eu digo assim, por que eu vou morrer? Se eu sair de uma situação difícil, no prédio coisou, eu estava de moleta, o meu pai tendo morrido, eu saí, por que agora eu ia desistir? Depois de 20 anos, 19 anos na época que eu comecei a reagir. Então praticamente eu me motivei olhando outras pessoas. Então eu comecei a analisar Deus, eu mesmo e a minha equipe. Eu tinha que animar a equipe. Eu sou muito grato, muitas pessoas da minha equipe, mesmo sabendo que a situação estava difícil, alguns não me abandonaram, estão comigo até hoje. Eu tenho muito orgulho disso. Você sabe que tu conhece, tu compra ali há muito tempo, né? Verdade. Agora, me diz uma coisa. Quando você começou a ampliar o mercado, você foi investindo em imóvel. É um dinheiro que não volta, não gira. Ele fica ali imobilizado. Você fez isso na hora certa? Eu creio que eu me preocupava muito com a concorrência. E eu não queria ficar muito pequenininho, porque eu tinha medo de quebrar. Eu não sei se foi errado ou foi certo. Talvez tivesse ficado pequeno, tinha quebrado mais rápido. Eu não posso dizer com todas as letras, se eu errei ou acertei. Eu só sei que, como ali não tinha como escriturar, não tinha como eu me estruturar grande. Então, considerando que eu quebrei por causa que eu investi muito em terreno e nisso que você está falando. Cresceu demais, mas depois não tinha dinheiro para encher de mercadoria. Mas o erro maior ainda foi investir em outras lojas que consumiu tudo. Aquelas das quais você foi sócio? Não, não é nem a que foi sócio. A que eu vendi, que praticamente não tirou nem o que eu gastei. E outra loja... Você está falando dos investimentos nos imóveis, né? Para você montar a loja. Isso. Né? Que você gastava bastante, né? Até porque a loja já tinha um certo padrão, né? Tinha só de prateleira e maquinário, gastava quase um milhão para montar uma loja. Então, é um valor assim meio elevado, entendeu? E eu cheguei a operar mais ou menos 2 anos, tomando um prejuízo de R$50 mil por mês. Imagina aí uma dívida que eu acumulei, em cada loja tomando um prejuízo de R$50 mil, porque o que eu vendia não pagava operacional. Você imagina o tamanho de uma dívida que eu me meti. Só ano passado eu paguei mais de R$1 milhão só de dívida negociada. Tu acredita nisso? Porque apesar de estar no meu nome, eu estou honrando todos os compromissos no nome da minha mulher, porque é questão de honra minha
pagar até o último centavo. Eu nunca fugi disso. Você está falando do Oliveira. Da firma que estava lá, que é o nome da minha mulher. Que Oliveira é o nome da sua mulher. Isso, até eu falo para todos que eu ainda devo ainda, que eu acho que eu só devo o banco e um pouquinho no governo. Não vou pagar tudo. Só que eu tenho que me capitalizar primeiro. Porque eu sou homem e eu vou pagar. Porque em nome de Jesus eu tenho que honrar meus compromissos. Porque a merda quem fez foi eu. Só se eu cometi o erro, eu não tenho que responsabilizar ninguém. Eu tenho que assumir o meu erro e resolver o problema que tem que ser resolvido. É o que você está fazendo. Estou fazendo. Eu fui lá para negociar no banco, não tinha jeito, eles bloquearam os cartões tudo. A loja já tinha fechado se eu não tomar atitude de fazer o que tem que ser feito. Então procurei, até não tinha nem dinheiro para pagar mais advogado. Então eu tive que fazer. Arrumei ali um economista, me ajudou. Então eu comecei a fazer as coisas tudo certo, tudo programado. Mas eu fui no que eu achava que tinha que fazer no momento. E eu não me escondo, o que eu fiz está feito. Quer dizer, você é um cara que tem um talento nato. Mas só o talento não resolve, né? Não. O talento para negociar, para desenvolver essa atividade, ele te empurrou até num ponto. Dali por diante você teve que buscar conhecimento. É isso? É isso mesmo. É isso que você está falando? É isso mesmo. E como é que se deu isso? Escutando as pessoas de sucesso, eu vi que eu estava muito ansioso. E tem um livro, até que eu li ele, Evite Preocupações e Comece a Viver. Eu analisei o que estava escrito ali, quais as quatro principais pontos quando a pessoa está com muito estresse, muito deprimido, com muita ansiedade, tipo tá dando aquela depressão. Como é que você se sai disso? Parar de se preocupar e começar a viver. Você pensar hoje, para trás não volta mais, para frente não sabe nem se vai existir. Então comecei a pensar hoje, não, o que eu não fizer mais de merda hoje, com todo respeito aqui, o que não fazer de burrada hoje, não vai ter problema amanhã. E comecei a pensar nisso. A primeira coisa é essa, parar de ficar pensando isso. Pensar para trás, que você vai criando só coisa na cabeça, querendo chorar, querendo culpar alguém ou querendo se culpar, vai adoecer, não seria pior? Não vai resolver nada. E a segunda coisa que eu aprendi nesse livro, que eu acho muito interessante, que eu posso falar para quem está passando algum problema. Você recomenda? Eu recomendo isso porque isso aqui, a situação que a pessoa está, o que seria pior? Anote aí, como é que é o nome do livro, Divalci? Evite Preocupações e Comece a Viver. Anota, pega o papel aí, com a caneta e leia. O senhor tivesse devendo um monte de gente, mas se o senhor como é que seria pior se o senhor tivesse devendo um monte de gente e tivesse desempregado, não tivesse trabalhando, e o pior que seria se tivesse doente? Então, a pessoa às vezes está devendo dinheiro, gente não tem como pagar. E se ele tivesse doente, não seria pior? Então, quando o cara perde um dedo, e se ele perder a mão, não seria pior? Então, qualquer situação que esse livro fala que você poderia estar pior. Tem gente que não está na rua, então por isso que Deus pede ajuda aos pobres. Então eu falo assim, quem puder ajudar um pobre, ajude, analise. E a terceira coisa que eu acho muito importante também que tinha nesse livro, quando você não está bem, você se sente muito ansioso, você dá uma palavra amiga a uma pessoa, dá um abraço, dá uma cesta básica. Dou uma cesta básica para uma pessoa que você vê que não tem nem o que comer, isso não tem preço. Então, quando você faz isso, volta para você. Então, isso me levou sempre a pensar que tinha que mudar alguma coisa em mim, que eu não vinha fazendo algo que era interessante assim. E outra coisa, que é a quarta, quando você está muito ansioso, que está muito preocupado, que você deve fazer é você fazer atividade física. Ah, mas eu não tenho tempo. Dá um jeito, faz. Se não tiver tempo, se não conseguir dormir, se deitar no travesseiro e não conseguir dormir, diz o livro que nunca ninguém morreu. Diz o livro que nunca ninguém morreu por falta de sono.
Quando você está numa cama que não consegue dormir de tão preocupado, ansioso, vai lavar uma louça, vai varrer uma casa, vai ajudar a tua esposa, que você, ou se for esposa, vai fazer algum serviço braçal, até cansar, porque o sono vai chamar e uma hora você vai deitar e vai dormir. Se ficar pensando ali, você acaba ficando cada vez pior. Então, eu recomendo. A quarta coisa também, que eu aprendi nesse livro, eu achei interessante, quando você não conseguir dormir, se levanta, vai fazer alguma coisa. Foge da preocupação. Foge. Então, cansa o corpo. Tem vários exemplos nesse livro. Cansa o corpo que... O sono vem. O sono vem e vai evitar uma depressão, um negócio que tu vai piorar a situação. Essas 4 coisinhas, depois vocês podem ler nesse livro aí. Mas parece que o Sebrae tem uma participação também nessa construção do novo empresário. Não, empresário, o Sebrae, eu participei só de uma palestra, mas eu precisaria de algo mais forte na parte de, para mim, para o meu emocional. Eu fui a São Paulo, eu fui uma imersão e eu comecei a ver que o jeito que eu era muito diferente do que tem que ser. O gestor, ele tem que ser mais grato às pessoas que trabalham com ele. Tem que deixar eles fazer mais as coisas. Então, só para voltar àquele ponto lá no livro, até os 47 anos eu não se preocupava em ler livro nenhum, a não ser de dama, que eu brincava dama, eu só olhava o número da dama e estudava livro de dama. Mas livro mesmo de empreendedorismo eu nunca li, eu achava que livro não tinha muito sentido. Eu achava que estudar não tinha mais... Não era necessário. Eu já tinha... Você achava que você já sabia de tudo? Não. Eu achava que já tinha passado o meu tempo, na verdade, porque eu gostava muito de estudar, né? Mas depois eu achava que não compensava mais estudar. Aí depois eu analisei que uns 6 a 8 livros que eu li, escutei áudio de livros, que hoje tem fácil na internet, começou a melhorar eu como pessoa. Então eu descobri que o maior concorrente de nós, que eu falei aqui, é nós mesmos. Nós é que se limita. Quer dizer, esse conhecimento te abriu os olhos e você passou a ver de forma diferente o seu próprio dia a dia. Isso mesmo. Estou fazendo isso aqui errado, isso aqui eu posso melhorar. Depois que eu criei algumas ideias com nossos funcionários, nós praticamente saiu da água para o vinho. Então, tipo assim, esses meninos se motivaram, se sentiram úteis, porque as pessoas querem se sentir útil. Ele quer colaborar, né? Ele quer colaborar, ele quer se sentir importante também. E tem que ser um jogo jogado, tem que ser dando que se recebe. Então, você tem que ser um jogo de mão dupla. Você também tem que querer pagar bem, dar bônus, ajudar em alguma coisa. Pô. Eu falo isso, se algum empresário quiser copiar isso, pode copiar, cara. Ajude os seus colaboradores, que isso aqui eu vou sentir mais feliz ainda. Então, vamos ajudar eles também para poder eles se sentir mais à vontade também para até entregar mais, né? Sim, claro. Eles também lá na frente vão querer ter o seu próprio supermercado, né? Até porque a cidade continua crescendo. Você, quando começou ali, a cidade praticamente acabava ali, não é? Isso. Hoje tem outra cidade depois do seu endereço. Isso. E todo dia nasce um novo supermercado em algum lugar. Isso. Osmar, o senhor falou assim sobre empreender. Eu quero que os meus funcionários empreendam, mas agora eles juntam o dinheirinho deles e pensam num negócio para eles, que nem você falou. Que seja supermercado ou não, depende. Vai depender do que ele queira. Agora eu aprendi também num livro que eu li, que fala assim, ó. Você precisa muito ensinar alguma coisa que você aprende. Por exemplo, quando você lê, você aprende uma vez. Quando você escreve, você aprende 2. E quando você ensina, você aprende 10. Então, olha só, quando você ensina, você aprende 10. Por que o Sr. Osmar tem 60 anos só de comunicação, né? Se você não ensinar isso para o jovem, quando você morrer, você vai levar para quem? Tu entende que você precisa ensinar outras pessoas o que tu aprendeu durante 60 anos. Então, hoje, a minha vontade é aprender mais, apesar que eu estou
começando a minha vida empreendedora agora. Estou começando a entender agora. Eu não sou sabido. Eu não estou dizendo aqui para ninguém que eu sou sabido. Eu estou começando a aprender. E o que eu aprender, eu tenho que ajudar outras pessoas ensinando. Você está se considerando um aprendiz depois de uma trajetória que já vem aí com mais ou menos quantos anos? Desde que você abriu a lojinha, a primeira lojinha. Só de supermercado. É comercial Rabelo, não era? Isso, só de supermercado eu tenho mais de 30 anos de experiência. Eu considero que hoje, no ramo de supermercado, com 30 anos, de 100% eu aprendi 10%. Então eu ainda tenho 90% para aprender mais de supermercado que eu não entendo ainda. Na minha visão, tem algo mais profundo para se aprender no ramo de supermercado, que é um negócio muito novo para mim, mas eu estou buscando conhecimento. Agora, se eu vou conseguir ou não, vai depender. Pode surgir outras oportunidades, mas eu dependo de equipe. Se a minha equipe, que eu estou muito motivado com ele querer, nunca eu vou querer vender aquilo ali, porque ali é por gratidão. Então você está dizendo que é um aprendiz mesmo depois de 30 anos no ramo. Com certeza. E o senhor também, o senhor sabe na comunicação, o senhor sempre está aprendendo também. Com certeza. O senhor sabe disso, o senhor é mais experiente do que eu para achar que nunca saber de tudo, o senhor nunca sabe. O senhor tem certeza que o Abílio Diniz, com 86 anos, ele fala, eu busco aprender todos os dias. Hoje, com 86 anos, ainda tenho que aprender? Não. Eu tenho que aprender muito, porque o mundo evolui muito rápido, entendeu? Mudando um pouco de assunto, mas ficando nesse ambiente. A mudança de governo mexeu com o ambiente da economia, dos mercados, por exemplo? Você sentiu que mudou alguma coisa? Não mudou? Está do mesmo jeito? Está melhorando ou piorou? Acabaram de aprovar aí o chamado arcabouço fiscal, que mexe muito com todo empresário, porque é a questão dos impostos, dos gastos, tem a reforma tributária que está saindo. Como é que você vê esse ambiente? Você acha que afetará o ambiente que você particularmente opera, que é a área de alimento, de supermercado? Não afetará? Como é que você vê isso? Para ser sincero, Osmar, como eu falei, eu acredito que o nosso concorrente é nós mesmos. Se vai ter crise ou não vai ter, se tem ou não tem, eu não olho muito para isso. Ninguém rasga dinheiro na crise, o dinheiro vai para algum lugar. Então a gente tem que se reinventar e buscar algo mais forte, mais impactante para poder sair da crise. Então eu evito hoje me desgastar com político, nem A nem B. Eu procuro olhar os dois lados assim, acompanhando assim, apesar de eu não concordar com algumas coisas, mas eu prefiro ficar neutro, porque para mim é melhor. Mas eu creio que o governo não muda não, que a gente vai ter que pagar os impostos do mesmo jeito, a gente vai ter que fazer tudo para eles, porque se a gente não ajudar também esse país, para que a gente quer ser empresário? Então, eu creio que a gente tem que fazer as coisas corretas, tem que trabalhar, pagar imposto e esquecer político, porque eles podem um dia ajudar nós, mas até agora, tanto faz ser A como B, dificilmente eles ajudam. Quer dizer, é você que tem que dar o seu jeito de sobreviver, de pagar sua conta, né? E manter eles, né? Dar a cota deles. Independente de presidente, prefeito, governador, eu até hoje eu não fui ajudado por nenhum deles. Então, nem A, nem B, nem de um partido, nem de outro. Mas eu também não tenho muito interesse de ser ajudado. Eu só acho assim, a gente tem como ajudar esse país, independente se eles vão fazer ou não vão fazer, a gente tem que fazer a nossa parte. A gente, como empresário, a gente tem que parar mais de ficar se vitimizando. É injusto, não sei o quê. Se é injusto ou não, no Brasil, o que é mais complicado que eu acho, que me irrita muito, é a complicação, é a tributação, é muito complicado. O nosso sistema tributário é um absurdo.
E a gente às vezes leva multa por coisas que a gente nem sabe, e eu acho isso muito injusto, porque não tem uma coisa assim justa, assim, porque os próprios advogados se contradizem, porque muda ali um pontinho, alguma coisa ali. Porque não tem segurança jurídica nas coisas, não tem, né? Não tem coisas que tem que recorrer, mas quando eu tenho brecha, que tem uma coisa que eu sei que tem jeito de consertar, eu vou buscar De você, então, se os governos não atrapalharem, já estão ajudando, né? Eu creio que eles não podem atrapalhar, porque quem segura eles é os empresários, é o trabalhador. Se eles fecharem as empresas, não tem governo. Então, infelizmente, eu falo, se eles não ajudar, mas se eles pelo menos parar de atrapalhar, já é alguma coisa. Por isso que você olha o que eles estão fazendo, mas você não se deixa contaminar por aquilo. Não, nenhum Toca o seu barco aqui, pronto. Eu prefiro que ficar neutro, porque eu tenho cliente dos dois lados. Na hora de votar, eu posso ter a minha opinião. Mas assim, eu discutir com algumas pessoas, nunca vou fazer isso, porque não tem futuro, não vai levar a nada. Porque quando a pessoa tem aquela mente naquele partido, dependendo de A ou B, ele vai ter aquela opinião formada daquele jeito. De você nem acredita, mas o nosso tempo está acabando. Já acabou. Não acabou, está acabando. Tem mais uns minutinhos só para você falar do seu projeto de futuro. Olha, Susmar, o que você planeja para o futuro com o Supermercado Rabelo? Diga, olhando para o seu cliente, ali, naquela câmara. Pessoal, olha, nós estamos muito animados, nós todos do Supermercado Rabelo, a equipe está muito motivada para entregar o melhor para os nossos clientes, para os nossos colaboradores. E hoje o que eu penso hoje é em deixar um legado para Porto Velho, para o Brasil e para o mundo. Então, se alguém achava que eu estou morto, eu não estou não, ainda estou vivo ainda e eu não vou lutar até o fim. Enquanto eu tiver força e ninguém me atrapalhar, mesmo que me atrapalhe, Deus está do meu lado. Então, eu vou vencer. Eu tenho muita vontade de vencer, porque o tanto de dificuldade que eu passei, se Deus me deixou chegar até aqui, eu vou mais longe. Então, eu quero deixar um legado para Porto Velho, para o Brasil e para o mundo. Eu quero ajudar outras pessoas. Se alguém um dia precisar de ajuda, eu nem cobro. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Agora, se eu não puder, infelizmente eu vou dizer, eu não vou poder. Sim. Porque tem muitas vezes que a gente vai ter tempo, a gente tem uma agenda muito corrida. Como o senhor falou, eu trabalho de 6 da manhã até 11 horas da noite. E tem vezes que eu vou dormir até 1 hora da manhã e acordo 5 horas da manhã. Então, é a vida. Então, eu pretendo acreditando que você que está passando por uma dificuldade, tu quer crescer, começa de baixo mesmo, que é o melhor lugar, que já tem uma base forte, que no fundo do poço você não sai mais. Se você já está no fundo do poço, foi onde eu cheguei. Eu digo, daqui eu não tenho mais como cair. Foi onde eu comecei a me reinventar. Começou a escalada. Isso. Vamos escalando. E hoje eu penso positivo. Negócio de palavra negativa, quando o cara fala comigo, eu já fico assim, epa, eu não vou falar mal desse cara, porque não adianta. Ah, se vai virar um comunismo, se não vai, eu não quero nem pensar, eu quero pensar que vai melhorar. Mas é preocupante, porque hoje, às vezes, a gente não tem mais liberdade de falar o que a gente quer. Que nem o senhor fala, às vezes, eu acho que o senhor é muito corajoso, e eu, como empresário, eu não tenho o direito de falar muitas coisas, porque eu tenho até medo de perseguição. Mas, assim, independente de A ou B, eu falo aqui, ó, eu vou até falar a verdade. Como eu falei aqui de comunismo, o governo do PT, que é o atual, é um governo que cuida um pouco mais dos pobres. Mas o problema é o buraco que vai vir no futuro, ou então a falta de liberdade, que a gente quer viver num país que a gente tem a liberdade de falar, independente de A ou B, que a primeira vez que eu votei foi no Lula, então eu não tenho nada a esconder. Eu já votei no Bolsonaro também, mas hoje eu sou bem neutro e eu sei que qualquer governo eu vou trabalhar do mesmo jeito, e eu tenho que fazer as coisas certas, que A ou B não vai
não vai mudar a minha vida. Eles querem que a gente faça o que tem que ser feito, pagar as coisas certinho. Bom, como você disse, qualquer que seja o governo, vai precisar ter o empresário, vai precisar ter o trabalhador, alguém tem que gerar riqueza, porque governo não gera riqueza, ao contrário, ele consome a riqueza que cada cidadão gera, não é isso? É isso mesmo. Obrigado pela oportunidade, quero agradecer o senhor, agradecer o rapaz que está aqui junto com o senhor e agradecer o ouvinte que está aí do outro lado. Obrigado pela paciência, nós estamos aqui para entregar de coração. Foi uma coisa simples, sem ensaiar, sem nada, foi tudo improvisado, foi só uma conversa que o senhor falou, tudo espontâneo. E obrigado. Bom, chegamos ao fim de mais uma edição do nosso podcast Sem Papas na Língua. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Guarde essa experiência transmitida aqui por um empreendedor que passa por tudo, mas não perde a confiança em cada dia que recebe. Porque Deus nos dá todo dia, um dia inteiro, para a gente lutar, trabalhar e buscar aquilo que nós sonhamos. Ele traz uma experiência de alguém que sonhou, tem muita mão de obra, muito suor, mas está realizando seus sonhos. Até a próxima vez, se Deus quiser.